Alô, amigos, boa tarde. Hoje é terça-feira, 14 de junho e começa agora o Elton Pimenta Entrevista desta tarde. Nós estamos em pleno mês das festas juninas, se bem que com esse frio danado, eu acho que vai diminuir um pouco o acesso das pessoas às ruas e às festas. Mas se você for fazer uma festa aí para soltar fogos, evite os fogos que fazem barulho. Não só para animais de estimação, o cachorrinho, o gatinho que você tem em casa e que sofrem muito, porque a audição deles é 100 vezes maior do que a do ser humano. Por isso, quando solta foguete, eles correm, eles choram. É porque dói o ouvido. Então, se você gosta de animal, solte fogos de artifício, aqueles coloridos que enfeitam a noite. E se o seu vizinho for comprar rojão, fale para ele. Se você não tem cachorro, eu tenho. Ajude o meu a não sofrer. É uma campanha que eu acho que todos deveriam abraçar. Bom, a entrevista de hoje vai ser com o vereador que eu conheci em Campinas quando ele foi eleito na legislatura de 2016, na eleição de 2016. Ele teve mais ou menos, para arredondar, 4.000 votos, o que não é fácil, porque Campinas deve ter tido, naquela época, mais ou menos, ou se não perto disso, mais ou menos uns 800 candidatos. E aí o que acontece? Os votos são pulverizados. Quando você sai numa campanha eleitoral para pedir votos, quando tem muito candidato, o que acontece é que de repente você chega numa determinada rua do bairro e vai pedir o seu voto. O que acontece? O cidadão que até gostaria de votar em você, vai dizer assim, não posso, que eu tenho um vizinho aqui do bairro que é candidato, ou tenho um primo, meu irmão, é difícil. Aí acaba voto saindo para todo lado. E a reeleição, eu sempre disse isso há mais de 30 anos, é um cheque em branco que a gente dá a um cidadão que fez um ótimo trabalho. Por isso, na confiança, dou a ele mais 4 anos de mandato. Mas não é fácil não, hein? Você é eleito e depois tem que trabalhar demais para poder ter o mesmo número de votos da última eleição. Mas esse vereador, ele surpreendeu positivamente. Ele teve mais de 6.400 votos. Aumentou em quase 50% a sua votação. É por isso que eu digo, trabalho não mata ninguém, ajuda muito. E é com esse vereador, jovem ainda, que eu vou conversar e tenho a alegria de entrevistar esta tarde. É o Rodrigo da Farmadic, o Rodrigo Farmadic de Campinas, que vai bater um papo com a gente na tarde de hoje. Vereador, boa tarde, prazer em revê-lo à distância e obrigado por aceitar o meu convite para essa entrevista. Olá, Elton, boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é um motivo de enorme satisfação poder falar contigo. Eu agradeço muito pelo convite de poder participar dessa entrevista. Sou um grande fã do seu trabalho, o acompanho há muito tempo já, o trabalho que vem fazendo, né, principalmente entrevistando personalidades políticas da nossa cidade, da região
de Campinas, dos quais eu acho que muitos deles que passaram por entrevista e pela sabatina do Elton Pimenta, hoje têm lugar de destaque no cenário político. Então, eu considero que é muito importante, até porque repercute tudo que é dito pelo Elton Pimenta, tudo que o Elton Pimenta fala repercute nos meios políticos e repercute positivamente, tanto a crítica como também um elogio. Obrigado, vereador, por essa gentileza, né? E só uma pergunta curiosa. Você já trabalhou em rádio, já foi repórter ou não? Não, eu não tive essa oportunidade, apesar de já ter sido procurado, inclusive, para fazer alguns testes, alguns convites para que participasse não de entrevistas, mas de alguns programas televisivos até de rádio, mas eu não tive ainda essa oportunidade, não tive esse privilégio, né? Eu deixo mais para os Elton Pimenta da vida aí, que já sabem conduzir há mais tempo. Sabe por que eu perguntei? Você tem uma voz radiofônica mesmo. É uma voz limpa, forte, excelente para o rádio. Porque na TV, tanto faz voz boa ou ruim, o que importa é a imagem e o que a pessoa produz. Mas no rádio, a gente imagina as pessoas. Olha, esse locutor deve ser assim, assado. A voz, e quando você faz rádio, às vezes você vai no comércio comprar alguma coisa e pergunta para o vendedor, tem isso aí? Ele vai falar, você não é aquele da rádio? Eu estou te conhecendo pela voz. Por isso é que eu perguntei. Mas você, eu vi aqui no seu histórico, você trabalha com farmácia no nosso glorioso, hoje, distrito do Ouro Verde, desde criança, Rodrigo? É verdade. Eu, bem dizer, comecei ali no balcão da farmácia quando tinha quase a altura do próprio balcão, né? É lógico que, evidente, eu não fazia o trabalho do qual eu desempenho hoje como farmacêutico, mas desde tem a idade aí dos 10, 11 anos, estava lá no balcão fazendo o atendimento de saúde, acompanhando, no início era a minha mãe que estava à frente, nós demos continuidade no trabalho lá, e nisso despertou, né, a vocação do cuidado, principalmente com a saúde, e eu acabei me formando farmacêutico, né, estudei na Universidade de São Francisco, e hoje atuo aí como farmacêutico no cuidado da saúde, que foi da onde veio o nome Rodrigo Farmadic. Porque você mora na região do Ouro Verde e no DIC, que tantas vezes eu recebia reclamação de lá e encaminhava para o prefeito e para os vereadores. Hoje melhorou muito a região, né, Rodrigo? Melhorou, com certeza. Eu acho que isso dos 4 ou 6 últimos anos para cá, vamos desde a primeira gestão aí do prefeito Jonas Donizete, do qual não pude participar, mas acompanhei ativamente, eu tenho que reconhecer o trabalho que foi feito pela região, melhorou bastante, inclusive com a representatividade que eu acabei trazendo para a Câmara Municipal. Uma das dificuldades que nós tínhamos na região, inclusive o que me motivou a ser um candidato a vereador para representar a população, é que nós passamos aqui, a região do distrito do Ouro Verde, praticamente 10 anos sem ter uma representatividade na Câmara Municipal. Ou seja, uma região que é maior do que várias cidades do interior paulista, inclusive do nosso país, tem cidades que têm pouco mais de 100 mil habitantes, que tem um prefeito, vice-prefeito e 10 vereadores. Nós tínhamos um distrito aqui que não tinha uma representação na Câmara Municipal. E a partir daí, eu comecei a levar essas necessidades, principalmente de carência de infraestrutura, ao Executivo, que compete a fazer a execução de melhorias na infraestrutura da população, e de lá para cá nós conseguimos aqui uma melhoria substancial para a região. Nos 20 anos que eu passei, foram dos melhores que eu vivi em Campinas, eu pude conhecer o crescimento daquela área. Muitos anos antes, eu passava em Campinas para irradiar futebol
em São Paulo, saindo de Ribeirão, e Campinas era só do lado esquerdo da Anhanguera, não tinha nada do lado direito. Hoje tem uma nova Campinas por conta do Ouro Verde e do Campo Grande, que se juntar as duas, deve ter perto ou mais de 500 mil habitantes. É isso, Rodrigo? Sim, é verdade, são duas regiões, inclusive eu moro bem próximo da divisa aqui com o distrito do Campo Grande, e são regiões que por muito tempo foram estigmatizadas, que eram uma região periférica, distante, e que não tinham serviços, e hoje, pelo contrário, nós podemos até dizer que é o pulmão da nossa cidade, porque a periferia, ela é que sustenta a economia, né? A população de baixa renda é aquela que consome tudo, né? Ela não faz reserva ou guarda de recursos para fazer investimento. Tudo que ela tem, ela acaba consumindo e acaba ativando a economia. Nós temos aqui, foram criados, a partir da criação dos distritos, descentralizou o atendimento público com a criação das duas subprefeituras. Nós temos aqui várias empresas, inclusive no entorno do distrito industrial, próximo à região do Aeroporto Internacional de Viracopos, várias empresas que também, além de trazer recursos para a nossa cidade, também geram muitos empregos, né? Os serviços também são prestados aqui, nós temos todos os principais bancos, nós temos próximos aqui, então os serviços, muito das vezes, os cidadãos aqui dos dois distritos, dessa região mais distante da área central, não necessita se deslocar até o centro para poder fazer, até obter qualquer tipo de serviço público. Virou uma grande cidade, das maiores do interior do estado, juntando os dois distritos daquela região. Deixa eu agradecer o pessoal que já chegou cedo aqui. Marlene Souza, Marco Antônio, Vitor André, dando um abraço no vereador Rodrigo, Giovanni Rinaldi, Madalena Anjos, Carlos Santos de Maria, Cati Deodotti, Vera Moraes em Cotia, Thaís dos Santos, José Coca, dando boa tarde ao vereador também, a Devanir Turra, boa tarde, vereador Elton, José Sibeli Maguti, Oscar Moreira, Israel Andréia, também por aqui, assistindo à entrevista do Rodrigo Farmadic. Rodrigo, e quando começou em você essa disposição de um dia se tornar o representante do bairro na Câmara Municipal de Campinas? Isso começou cedo ou veio mais recente? Como eu disse, nós tínhamos aqui uma deficiência da representatividade política na nossa região aqui. Então, eu sempre fui de acompanhar muito a política da nossa cidade e eu vi a dificuldade que nós tínhamos de encontrar mesmo um vereador que é o representante o mais próximo da população, que consiga levar as necessidades até o prefeito para que sejam executadas políticas públicas que tragam em benefício diretamente para a população. Daí nós, juntou-se essa percepção junto com os demais moradores da região, do qual a gente tinha bastante afinidade, e percebemos que era necessário que a gente precisasse ter um vereador que representasse a região. Evidentemente que eu não sou o vereador apenas do distrito do Ouro Verde ou do Campo Grande, sou um vereador que eu tenho por responsabilidade fiscalizar a execução do orçamento por toda a cidade, inclusive da infraestrutura. Mas como atua com uma atuação mais regionalizada, as pessoas, inclusive, conseguem ter um acesso mais direto comigo, às vezes me procuram até na minha casa, na farmácia. Era a necessidade que eu senti que as pessoas tinham e, de fato, inclusive, reconheceram e retribuíram essa confiança nas urnas, fazendo com que eu conseguisse aumentar o número de votos nessa reeleição, Elton. Está aqui também o Luiz Nascimento, abraçando o Rodrigo, Cláudio Roberto, boa tarde, Elton, e meu amigo Rodrigo, é o Claudinho do DIC 2. E as marginais
da Santos Dumont. Ficou só na promessa de campanha dos prefeitos e governadores, não? É verdade, Elton. Isso é uma pauta da qual eu tenho atuado desde o primeiro mandato, e nós dependemos muito do poder público estadual para que consiga executar as melhorias de acesso, né? É uma importante via, uma das principais aqui da região de Campinas, inclusive para poder fazer acesso ao aeroporto internacional de Viracopos, e que nós precisamos de investimento na infraestrutura, que são a construção das marginais. Nós passamos pelo governador Alckmin, agora recentemente, logo no início do mandato do governador Dória, ele anunciou que era uma prioridade para o seu mandato a construção dessas marginais, mas infelizmente isso acabou não avançando. Nós criamos na Câmara Municipal uma comissão, inclusive, para poder tratar desses assuntos, discutimos com o DR, com a Artesp, mas sempre esbarramos na burocracia. Mas, recentemente, quando nós tivemos aqui a visita do governador, do nosso novo governador, Rodrigo Garcia, se comprometeu também, agora, de forma mais efetiva, inclusive determinando para que o DR finalizasse esses estudos para que se colocasse dentro de um processo licitatório junto com a concessionária para que fosse construída essas marginais. Porém, por nós estarmos num ano eleitoral, há essa dificuldade para que seja atribuída uma licitação de novos serviços e novas obras por conta do período eleitoral. Mas nós vamos continuar com o trabalho, um trabalho articulado juntamente com o município aqui, cobrando o governo do estado para que seja feito a construção dessas marginais, que é tão importante não só para a região dos diques, mas para toda a cidade, que inclusive precisa do acesso ao aeroporto por essa estrada. Aliás, fizeram um pedacinho só dos dois lados, mas aquilo não dá. Tem que ir mais para frente, até Sorocaba, se for possível. Vereador, o senhor é corregedor da Câmara? Sim, eu fui eleito agora nesse biênio, logo quando assumi o segundo mandato, fui eleito pelos meus pares, meus colegas vereadores, para que fosse o corregedor da Câmara, talvez pelo perfil talvez mais sério e também conciliador, porque o corregedor ele tem que ser imparcial, porque qualquer tipo de denúncia de infração ética ou até o regimento interno precisa passar primeiramente pela corregedoria para que depois seja encaminhado para uma possível sanção ética ou até um processo de cassação. Está tendo muito trabalho nessa função, porque está na moda Conselho de Ética julgar companheiros. Caso do Arthur Duval, que andou falando aquela besteira da guerra, da deputada Flor de Lis, que segundo o Ministério Público mandou matar o marido. Quer dizer, aí em Campinas está mais calmo ou também tem trabalho? Não, Elton, eu acho que agora, nesse momento, os corregedores, de uma maneira geral, tanto das esferas municipais, a estadual e a federal, estão tendo muito trabalho. Nós tivemos dois casos, infeliz aí, no caso do deputado Arthur Duval, mamãe falei demais, né? Acabou falando uma bobagem aí, com ofensa às mulheres, e acabou tendo um mandato cassado. A deputada Flor de Lis, que também está sendo acusada de cometer um crime hediondo, teve o mandato cassado. Aqui na Câmara Municipal não é muito diferente. É lógico que, guardadas as devidas proporções, nós estamos aqui, acabamos sendo contaminados por essa polarização que tem entre esquerda e direita, e acaba que, por alguns motivos, até considerados que não são sanções, problemas éticos, acaba sendo acionada a corregedoria. Neste momento, nós não tivemos nenhum processo que foi adiante, que causou a necessidade de de levar a cabo um processo de cassação. Nós tivemos aqui protocolado, inclusive na data de ontem, Elton, um processo que foi protocolado na Câmara Municipal pedindo a abertura de um processo de cassação de uma vereadora. Nós entendemos, a maioria do plenário, de que não havia motivos para a abertura de um processo de cassação e ele foi arquivado. Mas, infelizmente, nós acabamos não ficamos aqui alheios
a essa polarização entre esquerda e direita que acaba provocando muitas vezes a corregedoria a se posicionar. E tem gente que entra com processo porque gostaria de estar no lugar do vereador e não passou na aprovação popular. Olha aqui, o Russo de Andrade dá parabéns ao Rodrigo pelo trabalho maravilhoso, coletivo, em prol de nossa população. Esse merece a nossa gratidão. Celso Matias também chegou para dar boa tarde ao vereador e ao Elton. Obrigado, Cilso. Mário Camargo, vereador Rodrigo, tenho acompanhado o seu trabalho e vejo em prol ao esporte e lazer no mês passado. Nossa, está grande. Recentemente foi inaugurada uma praça na Reunião. Gostaria de saber, tem mais um projeto como esse em andamento? Esporte e lazer são saúde, mais saúde para a população, diz o nosso amigo Mário Camargo Luiz. Elton, sim, nós como eu tenho pautado aqui um mandato mais próximo da população, atendendo às necessidades, inclusive às vezes pontuais e locais, um desses casos foi aqui da região do Distrito Ouro Verde, do bairro Vista Alegre, que era uma área totalmente degradada, no qual tinha descarte de entulho, tínhamos problemas, inclusive, com usuários de drogas. Nós levamos essa exigência da população, essa cobrança até o secretário de esportes e ao prefeito Dário, e conseguimos revitalizar uma área que antes era degradada e abandonada, e hoje é uma área que consegue atender a todas as idades ali, tanto a terceira idade, o idoso, as mulheres. Nós temos um time de futebol feminino que está usufruindo daquela área ali, crianças participando de escolinha. Então, isso é importante dentro do mandato do parlamentar, que faça essa interlocução entre a população e o poder público executivo, para que o prefeito utilize os recursos dos nossos impostos e, de fato, consiga reverter isso em benfeitoria para a população. Nós temos diversos outros projetos também na cidade que vão no mesmo sentido, de revitalizar áreas degradadas e transforme em um espaço público para que a população possa utilizar de maneira efetiva. Tudo isso é importante, mas eu queria cumprimentá-lo por uma lei aprovada, uma lei aprovada, que já está em andamento. É a questão, eu lembro bem, quando um secretário de transportes, que naquela época acumulava a presidência da INDEC, hoje não é mais assim, para saber qual é o destino de tanta multa que era aplicada em Campinas e continua sendo aplicada. Essa lei trouxe transparência, exige transparência da arrecadação e da destinação das multas auferidas em Campinas. Parabéns pela lei, viu, Rodrigo? Obrigado, Elton. Eu acho que esse é o papel do vereador, o principal papel dele, né? Às vezes a gente se confunde algumas coisas com o executivo e as pessoas acham que o vereador, o parlamento municipal é o responsável por executar determinadas obras ou fazer determinadas intervenções, sendo que o papel principal, na verdade, do vereador é fiscalizar o executivo, principalmente o orçamento municipal. E dentre dessas atribuições, das quais eu prezo muito, é a transparência. Por isso, nós não tínhamos no município de Campinas um regramento específico que conseguisse trazer a transparência para a destinação dos recursos que são arrecadados com a aplicação de infrações de trânsito. São recursos vultuosos, né, dos quais eram como se fosse uma caixa preta, uma caixa que ninguém tinha acesso. A partir de agora, então, com a promulgação dessa lei que nós propomos, debatemos, demorou um bom tempo para que a gente conseguisse aprovar na Câmara Municipal. Agora, então, a INDEC ela é obrigada a fazer a prestação de contas do quadrimestre de todos os valores arrecadados e na onde eles são investidos, porque nós tínhamos, inclusive, dentro da população, de que a INDEC, ou a Secretaria de Transporte, que cuida do trânsito, é uma arrecadadora de valores, né, de recursos para o município,
mas na verdade esses recursos têm destinação específica. Inclusive, isso é muito importante para que a gente saiba aonde está sendo destinado a arrecadação esses recursos. Eu acho que, coincidentemente, nós, a partir da promulgação dessa lei, que agora vigora no município de Campinas, nós percebemos agora um investimento muito maior, principalmente em sinalização de trânsito, educação de trânsito, né? Nós tínhamos também, acabou quebrando-se o paradigma da INDEC, recentemente, de que era uma máquina arrecadadora e de multas. Recentemente, o nosso presidente da INDEC fez diferente, com a instalação de novos radares. As primeiras, apesar de eles estarem sinalizados e identificados, as primeiras multas que foram aplicadas foram as multas educacionais. Então, se o condutor de um veículo que passou naquele radar, ele foi multado. Na verdade, a primeira vez que ele passou nesse radar novo, ele recebeu uma notificação de que ele cometeu uma infração, para ele ficar alerta que na próxima vez que ele passar não vai ser uma notificação, vai ser verdadeiramente uma multa. Então, eu acho que foi muito importante para a gente trazer transparência de onde é investido esses recursos. Aliás, é bom registrar o trabalho bem feito que o Vinícius Riveretti tem feito na INDEC. Aliás, estou marcando uma entrevista, faz tempo que ele não concede, para atualizar o que a INDEC tem feito. Bom, o Rodrigo Farmadic já explicou aí, farmacêutico, começou pequenininho, virou farmacêutico, formado, atendendo a população e sabe que saúde é uma questão fundamental para o cidadão. E ter um plano de saúde nem fala. Se você acha que todo plano está caro para você, é porque você não se interessou ainda em conhecer o plano Saúde Beneficência. Esse eu garanto que vai ter um que vai caber no seu bolso, para sua tranquilidade e de toda a família. O Plano Saúde Beneficência, entre outras coisas, atende a região de Campinas e a região de Jundiaí, esse eixo importante do estado de São Paulo. Mais de 1.000 pontos de atendimento. Parceria com as maiores redes de farmácia do Brasil. A maioria delas tem parceria com o Plano Saúde e Beneficência. E mais, atendimento de remoção em UTI móvel para urgência e emergência. E agora, para completar, já não bastava tudo isso, agora vem a nova notícia que enche de orgulho. Quem conhece o plano e, como eu, faz um testemunhal porque acredita nele. É que agora, para você que tem o plano, um novo hospital exclusivo para criança. Você que tem filhos ou netos, agora não precisa se preocupar. Com o Plano Saúde e Beneficência, você vai ser atendido num hospital de alto gabarito, com atendimento 24 horas de médicos especialistas. É na unidade de terapia do Hospital Irmãos Penteado, que agora atende o convênio Saúde e Beneficência. Precisa falar mais? Se você não acredita aqui no amigo, entre lá no site www.saudebeneficencia.com.br/orçamento. Mas se você, como o velhinho aqui, não gosta muito de internet, ligue. Quer decorar o telefone agora? Vai decorar. 19 é o código da região. 3500-1500. 3500-1500. Falei e disse. Nesse eu confio. Esse plano Saúde e Beneficência eu assino embaixo.
Vamos continuar nessa boa entrevista de hoje com o vereador campineiro, que é o Rodrigo Farmadic. E não para de chegar a mensagem aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Voltou o Mário aqui, mas antes, deixa eu ver. Boa tarde, vereador. Criso Matias, Mário Camargo, aquele que falou do trabalho que tem sido feito pelo Rodrigo. Sumiu um monte de mensagem aqui. Eu não entendo nada, mexo onde não deve, e aí acaba dando a confusão que não pode dar um programa de entrevista, principalmente para a gente poder falar com um vereador tão atuante. Vereador, esse projeto de lei de transparência de multas é nota 11, não é nem 10. Mas eu vi que você não parou nisso, não. Tem mais coisa importante por aí. Ou que já está em andamento, ou que o projeto está caminhando na Câmara. Dá para citar um deles? Dá sim. Obrigado pela oportunidade, Elton. Também dois projetos importantes afetos aí diretamente ao transporte público. Um deles do qual obriga aí o poder público a disponibilizar meios eletrônicos para que seja pago a tarifa no transporte público. Porque hoje, na cidade de Campinas, até por conta de uma discussão ampla que teve na questão de segurança, não é mais aceito valores em dinheiro, pagamento de tarifa nos ônibus, apenas através da recarga do bilhete único. Só que nós temos principalmente pessoas que acabam vindo de outras cidades e têm a necessidade de utilizar o transporte público. Dependendo do horário que ele chegue na cidade, ele não vai ter como utilizar, porque ele não tem o cartão do bilhete único e, às vezes, a disponibilidade de encontrar um cartão que consiga acesso a esse transporte. Por isso, eu protocolei um projeto, já aprovamos em primeira discussão em algumas comissões, e ele está em tramitação na Câmara Municipal de Campinas, que vai obrigar, principalmente agora com a nova licitação de ônibus, que o poder público disponibilize nas catracas dos ônibus algum dispositivo que consiga fazer o pagamento através de aproximação de um cartão, através de aproximação de um celular, ou até hoje nós temos smartwatches, telefones, relógios inteligentes que consigam fazer esse pagamento. Então, eu acho que isso é um projeto muito importante. E um outro também que já está tramitando, nós, inclusive, na última semana, votaríamos ele em segunda discussão para que ele se tornasse lei, mas foi necessário a retirada para que fizesse adequação em um ponto desse projeto, do qual garante a isenção da cobrança de estadia do veículo que foi apreendido ao pátio da INDEC. Mas não é exatamente para todos os dias. Eu posso citar como exemplo para esse projeto um veículo que pode ocorrer, inclusive comigo, com qualquer cidadão, de estacionar em um local não permitido por um descuido, e esse veículo ser removido ao pátio numa sexta-feira às 16 horas, por exemplo. Você vai conseguir apenas reaver a sua propriedade, o seu veículo, na segunda-feira. Ou, se na segunda-feira for um feriado, você só vai conseguir pegar ele na terça-feira. Resumindo, você vai pagar o pátio da sexta-feira que entrou, o sábado, o domingo, a segunda e a terça-feira, quando você for retirar. Como a empresa que administra o pátio, ela não disponibiliza meios para que você possa retirar o seu veículo, nós protocolamos esse projeto, está em tramitação, espero que a gente consiga aprovar em breve para que não seja cobrado essa diária, porque não é por conta de você não ir retirar o seu veículo, é porque a empresa, a INDEC, não disponibiliza meios. Vamos tirar por base, por exemplo, um deficiente físico que necessita do seu veículo para transitar, para fazer os seus afazeres, até para buscar um socorro médico. Se o veículo dele for apreendido na sexta-feira, ele só vai pegar na terça, se a segunda for feriado, e ainda vai pagar por isso. Então, isso é uma cobrança que eu acho extremamente injusta e que nós vamos, se não for disponibilizado o meio, através de uma lei municipal, garantir que isso não seja mais cobrado na cidade de Campinas. Vereador, para encerrar a nossa conversa de hoje, tinha muito mais assunto, mas o tempo correu depressa. Você faz parte da comissão de estudos para acompanhar o desenvolvimento das obras do BRT.
a mais importante obra viária do país. Quer dizer, está em Campinas. Quando é que eu vou poder pegar um BRT lá no Campo Grande, na última estação, e chegar ao centro, percorrendo todo o percurso? Elton, muito importante fazer esclarecimento para a população, porque quando foi noticiado, logo em 2017, o início das obras, quando eu assumi, inclusive, o meu primeiro mandato, eu criei, primeira vez, essa comissão para acompanhar as obras, porque são recursos aí da ordem de R$500 milhão, inicialmente, que seriam investidos nessas obras, inclusive as obras, elas impactariam praticamente uma área muito extensa da nossa cidade e, inclusive, impactaria na vida de quase 500 mil habitantes, que é principalmente os moradores do Ouro Verde e do Campo Grande, que utilizam esses corredores para fazer o deslocamento da região mais periférica até a região central. Por isso foi necessário criar essa comissão. Nós fizemos diversas vistorias nos locais de obras, porque nós tivemos péssimos exemplos no país de obras que foram feitas, não foram concluídas, inclusive foram utilizados materiais diferentes dos quais foram contratados, inclusive hoje não estão operando. Por isso eu criei essa comissão para acompanhar, nós estamos acompanhando. Recentemente nós fizemos o encerramento dela e vamos criar uma frente parlamentar para acompanhar essas obras, e sabemos muito bem do atraso que tem sido sempre recorrente na entrega dessas obras. A previsão que era para ter sido entregue já há 1 ano e meio, há 2 anos, essas obras, mas infelizmente, como todos nós podemos saber, nós fomos impactados pela pandemia. Os custos dos materiais, por exemplo, uma licitação que foi feita em 2017 do material asfáltico, das ferragens que precisam ser utilizadas para fazer, inclusive, os abrigos e os novos terminais, nós sabemos que não é o mesmo valor que foi licitado em 2017, e hoje, por conta da pandemia, inclusive da guerra, nós temos os preços dos commodities, eles estão muito inflacionados. Então, por isso, essa comissão é tão importante para a gente acompanhar e que a gente possa, de fato, ter o êxito nessa obra tão importante de mobilidade e garantir que, de fato, ela seja efetiva para a população. Vereador Rodrigo Farmadique, quero agradecer a sua gentileza de atender o convite e participar do programa de hoje. É muito importante falar com o vereador, porque eu digo sempre que nenhum ente político é mais próximo da população do que o vereador. O prefeito é difícil de encontrar. O presidente nem se fala, governador, deputados também. Mas o vereador a gente sempre encontra na rua, percorrendo a cidade. E o Rodrigo é um desses. Então, muito obrigado pela entrevista. Continue trabalhando e em breve a gente volta a se falar. Elton, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim foi uma enorme satisfação de poder conversar contigo, conversar com os seus ouvintes também que nos acompanham. Muito obrigado e eu espero uma próxima oportunidade que a gente possa falar aqui de eventos da nossa cidade e possivelmente, inclusive, da esfera estadual, se tudo correr bem durante esse ano. O ano que vem nós estaremos falando da esfera estadual. Se Deus quiser. É bom lembrar que o Rodrigo é pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil, o novo partido que surgiu do Democratas. Então, fique atento na hora do registro das candidaturas e escolha bem o seu candidato. Ótima tarde, obrigado pela companhia. Amanhã é a vez de Hortolândia, não perca, você que mora aí, avise os amigos e até os inimigos também. Muito obrigado, continue se cuidando e viva a vida.